A paz do Senhor e que Deus abençoe você e toda a sua família poderosamente. Eu sou o pastor Fábio Amaral. Sejam bem-vindos a mais esta oração, aonde eu estarei orando pela sua vida. Você que se sente deprimido, angustiada, sufocada muitas vezes por tantas lutas, você que não vê uma saída, eu quero orar pela sua vida e em nome de Jesus Cristo, Deus estará entrando com providência, com o seu braço forte lançando por terra todo obstáculo, toda a adversidade para a glória do seu santo e maravilhoso nome. Mas antes de eu fazer esta oração, eu quero compartilhar com você um texto glorioso da palavra de Deus que se encontra em Neemias, capítulo 1, dos versículos 5 e o versículo de número 6. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração de teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos contra ti. Amados irmãos, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, Neemias estava na fortaleza de Suzã. E fala-nos o capítulo 1 do livro de Neemias que Anani, um de seus irmãos, foi visitar Neemias com alguns homens que haviam chegado de Judá. E Neemias perguntou a eles a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. E eles responderam que as coisas não estavam indo nada bem para os que regressavam à província de Judá. Disseram a Neemias que eles estavam passando por dificuldades e humilhações, que o muro de Jerusalém havia sido derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando Neemias ouviu isto, amados irmãos, se assentou e chorou durante alguns dias. Neemias lamentou, jejuou e orou ao Deus dos céus. E fala-nos o versículo 5 que Neemias orou da seguinte maneira: Ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as tuas alianças de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações dos teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje
e que o rei me seja favorável. Amados irmãos, quando Neemias fez esta oração, ele era o copeiro do rei. Ou seja, Neemias ocupava uma posição confortável no palácio do rei. Ele estava bem, sua família estava bem, seus filhos estavam melhor ainda e ele poderia apenas pensar em si mesmo, tocar a sua vida. Mas por amor ao povo de Deus, Neemias orou ao Senhor. Por amor ao povo de Deus, Neemias se preocupou, se angustiou, se pôs na presença de Deus em oração e em jejum. Porque a palavra do Senhor, ela nos fala: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu ser, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu estou numa situação terrível, eu me angustio, eu me preocupo. Se a minha família, se meus filhos, se a minha esposa está numa situação terrível, deplorável, eu me preocupo, eu me angustio, eu choro na presença de Deus, para Deus dar um escape, trazer uma solução. Porém, com o amor que Deus concede aos nossos corações, se o meu irmão, se o povo de Deus está passando por dificuldade, eu me angustio, eu me preocupo, eu oro, eu vou clamar ao Senhor, eu vou jejuar. Senhor, transforma a vida do meu irmão, Senhor, guarda o meu irmão, Senhor, o teu povo, Senhor, a tua noiva, a tua igreja, Senhor, tem misericórdia, entra com providência, meu Pai. Deus quer que hoje nós tenhamos o coração de Neemias, a semelhança daquele louvor que diz: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Um coração que se preocupou e veio para buscar o homem perdido, para resgatá-lo da escravidão do pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor ágape não é aquele que ele não condena, mas o amor ágape se coloca no lugar da outra pessoa, em empatia. É por isso que Filipenses capítulo 2, versículo de número 4 nos diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E Gálatas capítulo 6, versículo de número 2, nos diz o Senhor: levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. A igreja primitiva, amados irmãos, vivia bem isso, e nós vemos no versículo 42 de Atos capítulo 2, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E fala-nos o versículo de número 43, que em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Devemos hoje ter o coração de Neemias e o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados e queridos irmãos e irmãs,
Um servo cheio do Espírito Santo não se cansa de estender a mão para ajudar, para socorrer, para amparar e para trabalhar para o Deus vivo, porque sabe que a sua recompensa vem do Senhor. Neemias estava disposto a abrir mão de todo o seu conforto no palácio em favor do povo de Deus que estava em necessidade. Você hoje possui dons ministeriais e a obra de Deus está em necessidade. Se apresente, estenda as tuas mãos e trabalhe com dedicação em prol do reino de Deus. O exemplo maior nós vemos em Jesus Cristo, em João, no capítulo 13, quando estava próxima a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de ele ir embora deste mundo e voltar para o Pai. Ele tinha sempre amado aqueles no mundo que eram dele e mostrou a eles o seu amor até o limite. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já tinha convencido Judas Iscariotes a trair Jesus. O Pai tinha dado a Jesus poder sobre todas as coisas. Jesus sabia disso. Ele também sabia que tinha vindo de Deus e que ia voltar para Deus. Por isso, durante a ceia, Jesus se levantou, tirou a sua túnica e, pegando uma toalha, amados irmãos, amarrou-a na cintura. Depois, derramando água numa bacia, começou a lavar os pés de seus discípulos e a enxugá-los com a toalha que tinha na cintura. Quando chegou a vez de Simão Pedro, ele disse a Jesus: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você agora não entende o que eu estou fazendo, mas vai entender mais tarde. Pedro disse: Não, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Jesus então respondeu: Se eu não lavar os seus pés, você não terá mais nada a ver comigo. Simão Pedro pediu: Senhor, então não lave somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus disse: Aquele que toma banho só precisa lavar de novo os pés, pois todo o resto do corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem era aquele que iria traí-lo. Foi por isso que ele disse: Nem todos vocês estão limpos. Acabando de lavar os pés deles, Jesus vestiu sua túnica, voltou para a mesa e perguntou a todos: Vocês entenderam o que eu acabei de fazer a vocês? Vocês me chamam de Mestre e Senhor, e têm razão, pois eu o sou. Se eu, que sou o Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu fiz isto para servir de exemplo a vocês. Assim como eu fiz a vocês, também façam uns aos outros. Digo a verdade a vocês: o servo não é superior ao seu senhor, assim como o mensageiro não é superior a quem o enviou. Se vocês entenderem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Queridos e amados irmãos e irmãs, todos os seres humanos, todas as pessoas procuram ser felizes e buscam muitas vezes em tantos outros lugares. Muitos até acreditam que por terem muito dinheiro ou por buscarem o dinheiro ou tudo aquilo que ele pode comprar, serão felizes. Mas nós sabemos que isto não é uma verdade. Quantas pessoas ricas estão caindo nas drogas, se destruindo na bebedeira, muitos até se suicidando, depressivos muitas vezes, vivendo à base de psicotrópicos, remédios para ficarem bem. Mas o Senhor Jesus Cristo aqui
no versículo de número 17, do capítulo 13 do Evangelho segundo João, nos dá a receita da verdadeira felicidade ao dizer: se vocês entenderem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Se vocês amarem como eu vos amei, em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: se vocês tiverem um coração de servo, assim como eu tenho, se vocês servirem a minha obra e ao meu povo pelo qual eu morri, vocês serão felizes. Quantos podem adorar a Deus por esta palavra? Quantos aqui podem magnificar o nome do Senhor por esta tão gloriosa revelação da parte do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo? E nós vemos, amados irmãos, no versículo 7 do capítulo 2 de Neemias, que Deus moveu o coração do rei Artaxerxes de tal forma que ele concedeu cartas na mão de Neemias para entregar para os governadores da além do rio, para que dessem para Neemias passagem até que este chegasse a Judá. E ao chegar, Neemias declara diante de todos os opositores: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Este é o coração que Deus quer que nós tenhamos hoje. Ponha a tua mão no arado, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Oremos. Deus glorioso, Pai Santo, Deus vivo, eterno, o nosso coração se alegra pela Tua palavra, porque da mesma forma que o Senhor incomodou, despertou e usou Neemias, o Senhor nos levanta, nos tira de uma zona de conforto, Senhor, e nos leva, Senhor, a ver a necessidade da Tua obra, Senhor, da Tua noiva, Senhor, daqueles por quem o Senhor morreu. Deus querido e santo, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos ver da mesma forma que o Senhor viu, uma visão de amor, uma visão que ampara. Conceda-nos hoje a visão de Cristo, Senhor, que é uma visão que agrega, não é uma visão que exclui, não é uma visão que destrói, não é uma visão que despedaça aquele que está ferido, mas é uma visão de edificação, de restauração, de inclusão. Conceda-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Conceda-nos um coração semelhante ao coração de Neemias, que intercede, que sofre como se fosse na própria carne, que sofre, Senhor, como se fosse um ente querido, como se fosse uma esposa ou o próprio filho, Senhor. Pai, que possamos Te amar e amar a Tua obra e amar o Teu povo e trabalhar, Senhor. Muitas vezes, Senhor, deixando o conforto, deixando a própria vida, deixando os próprios interesses em favor dos interesses do reino dos céus. E desta forma saberemos também que o Senhor estará cuidando de nós em todo o tempo. Pai querido, todos os que oram comigo neste momento, que a Tua mão, que a Tua graça esteja sobre todos eles. Senhor Deus, nesta palavra, o Senhor nos mostra o caminho da verdadeira felicidade. Servo, coração de servo é coração feliz, é vida com propósito no altar do Cordeiro de Deus, nosso amado Senhor e Salvador, o qual nos deixou o exemplo. Glória a Deus. Assim, Pai amado e santo, nós Te glorificamos e desde já Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém
Deus seja magnificado. Eu quero louvar ao Deus pela sua vida. Eu quero magnificar o nome do Senhor. E por intermédio da palavra de Deus, nós aprendemos que para sermos felizes, verdadeiramente, necessário é que nós venhamos a sair do nosso comodismo e termos corações de servos e trabalhar na obra de Deus. Apenas desta maneira nós estaremos cumprindo o ID do Senhor, estando no centro da vontade de Deus, do propósito do Senhor para as nossas vidas. Possivelmente, aquilo que Deus reservou para mim, não reservou para você. Porém, aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, Ele não entregou nas minhas. Não existe o muito nem o pouco na obra de Deus. O que existe é o Senhor ser magnificado. O que existe é nós fazermos daquilo que Deus colocou nas nossas mãos o melhor, com zelo, para a glória do seu santo e maravilhoso nome. Olha, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você foi edificado por intermédio desta palavra, deixe o seu like, compartilhe também este vídeo com muitas outras pessoas que realmente serão edificadas. Se porventura você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, inscreva-se no canal. Ative também o sino das notificações para que você não venha a perder nenhum vídeo, nenhuma oração. Glória a Deus! Deixe o seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários deste vídeo. Eu estarei orando por você. Com meus amados irmãos, na casa do Senhor, no meu particular com Deus, eu estarei apresentando a sua vida a Deus. E eu creio que Deus estará entrando com providência na sua vida em áreas que parecem insolúveis. Deus estará operando um milagre. Glória a Deus, que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus.